A vida dos outros não é tão boa assim. A grande verdade é que tu tá preso numa bolha e não consegue entender que o que eles querem te mostrar não é de fato o que eles vivem no dia a dia. O meu nome é Eric e esse é o Café Comigo. Se tu clicou nesse vídeo, provavelmente o teu senso de comparação é muito alto, assim como o meu. A comparação sempre foi um problema que eu sempre tive e eu sempre tive dificuldade de enfrentar esse problema, né? De conseguir olhar para as outras pessoas e não me comparar, de não tentar equiparar a vida do próximo à minha. Por muitas vezes eu me imaginei e pensei e refleti sobre se de fato eu só estava me comparando, ou se era inveja, se era uma inveja boa, uma inveja ruim. E de fato eu nunca me achei invejoso. Eu nunca olhei para os outros e quis o mal das outras pessoas. Muito pelo contrário. Mas ver o sucesso de outras pessoas na internet me fazia com que eu me sentisse um pouco chateado não com os outros, mas comigo mesmo. Com a minha falta de capacidade, entre muitas aspas, de conseguir alcançar aquele objetivo, de conseguir chegar naquela tão sonhada casa, de conseguir aquele tão sonhado carro, ou então de ter 6, 7, 8, 9 dígitos na conta ou de faturamento. Eu sofri com isso por muito tempo e, para ser bem sincero, eu ainda sofro com isso não está 100% resolvido, mas eu descobri algumas coisas que me fizeram com que diminuíssem essa comparação, e tem uma pílula que eu vou te passar nesse vídeo que fez com que a minha comparação reduzisse em 98%. Então, se tu é uma pessoa que se compara todos os dias e não aguenta mais se sentir incapaz, fica nesse vídeo porque eu quero te ajudar. A primeira coisa que eu quero que tu entenda é que a tua comparação é uma comparação burra. Tu não tá sabendo se comparar do jeito certo, assim como eu também não sabia me comparar do jeito certo. E eu garanto que 99% de toda a tua comparação, ela vem por conta de um canal específico, por conta de uma ferramenta específica que te traz todo esse sentimento de carrego, de peso, e onde tu se sente incapaz e automaticamente a ansiedade te ataca. Se tu parar para perceber, a tua comparação genuína mesmo, aquela que acontece todo dia, ela nunca tá com o teu vizinho, ela nunca tá com o teu amigo que estuda na mesma faculdade ou na mesma escola ou está no mesmo trabalho. Ela nunca tá com uma pessoa que trabalha no mercado, no caixa, que trabalha no frigorífico, que trabalha, enfim, ao teu redor. Ela geralmente, na grande maioria dos casos, se encontra no digital. A nossa comparação veio de uma ferramenta que foi justamente construída para mídia, para gerar vaidade. As pessoas postam realmente o que elas querem. Elas não postam a rotina real, elas postam o que elas querem que tu veja, que tu assista. Então, quando eu falo que a tua comparação ela está sendo muito burra, são por dois pontos. O primeiro ponto é porque tu não está se comparando com as pessoas que tiveram o mesmo nível de realidade que o teu, que têm o mesmo nível de realidade com o teu. E o segundo ponto é que a tua taxa de amostragem ela é muito pequena. Como assim a tua taxa de amostragem? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu segue aí 30 influenciadores. E desses 30 influenciadores, eles têm os seus carros importados, eles têm as suas mansões, eles têm um super trabalho, moram na beira do mar, na beira da praia, têm uma super empresa, faturam milhões e milhões por ano. E tu, um mero mortal, que tem um apartamento, está se comparando com uma pessoa que é simplesmente 0,000000001% da sociedade. A grande verdade é que tu não se compara com o teu vizinho de apartamento. Tu está se comparando com uma pessoa que teve um nível de realidade e de conhecimento muito diferente do teu. Tu não sabe quais escolas essa pessoa frequentou, tu não sabe que faculdades ela fez, tu não sabe que pessoas ela conheceu, tu não sabe qual foi o preço que ela pagou para chegar naquele nível e principalmente, tu não sabe se aquela pessoa é de fato inteiramente feliz. E tu acaba comparando o teu bastidor, ou seja, o momento de preparação da tua vida, onde tu tá plantando as tuas coisas, com o palco da outra pessoa. Justamente no momento em que ela já plantou tudo que ela tinha que plantar e ela está na época de colheita. Então, quando eu falo que a tua comparação, assim como a minha também, é uma comparação injusta e burra, é por esse motivo. A internet acaba iludindo a gente porque a gente acaba olhando um mundo que foi construído aos nossos olhos, que foi construído para a forma como eles querem, né, de fato, que a gente assista.
Só que tu precisa entender que existe um mundo fora da internet. Existe uma vida real, existem pessoas que trabalham ao teu redor, pessoas que vivem ao teu redor, que estudam ao teu redor. E a tua comparação, ela precisa vir com essas pessoas, com pessoas que tiveram o mesmo nível de realidade que o teu, que vivem no mesmo ambiente. Não faz sentido eu comparar o meu nível de conhecimento com uma pessoa que estudou em Harvard. A base teórica de conhecimento dela vai ser muito maior do que a minha. O ser humano não foi preparado para isso. Se tu for puxar na história, desde a da antiguidade até, a gente não precisa nem ir muito longe, trazendo alguns anos nos teus avós, até mesmo com os teus pais que são mais velhos, a rotina deles ela era completamente diferente da tua, da realidade de agora. Eles trabalhavam geralmente com as mesmas pessoas, estudavam geralmente com as mesmas pessoas, eles conheciam um número limitado de pessoas e aquele era o ciclo social deles. Eles não tinham muito mais novidade do que aquilo. Agora, se a gente for puxar a tua vida hoje, ao mesmo tempo que tu vive essa mesma rotina que eles viviam antigamente, conhecendo esse número de pessoas ao teu redor, tu tem um nível de conhecimento, ou seja, de poder conhecer novas pessoas na internet infinito. O teu cérebro, ele não foi programado para isso. A gente nunca teve isso em milênios de humanidade. Desde que o ser humano existe, ele nunca teve esse livre acesso para conhecer outras rotinas. Então hoje, tu consegue ter acesso à rotina de um bilionário que mora em Dubai, que tem 20 empresas, que trabalha 24 horas por dia, e é uma rotina completamente diferente da tua, uma realidade completamente diferente da tua. Ele viveu uma jornada completamente diferente da que tu viveu. E eu não vou ser hipócrita e falar que tu não deve se comparar, porque a comparação é uma ferramenta de evolução. Ela é algo que precisa estar incluída na tua vida. Exatamente. Tu precisa se comparar, mas se comparar do jeito certo. Se comparar a pessoas que estão ao teu redor. Se comparar de um jeito saudável, como uma forma de crescimento e de evolução. E não como uma forma de te tornar incapaz. De ter um pensamento onde tu imagina que tu não foi programado para aquilo, que tu não é capaz de alcançar aquele número ou aquele faturamento. Para poder exemplificar isso de um jeito correto e não parecer que eu tô falando aqui, tu não deve olhar para as pessoas grandes e se inspirar nelas, por mais que pareça em tudo que eu tô falando, não é bem isso que eu quero te falar, tá? Na verdade é o contrário. Eu quero que tu se compare para poder chegar naquele nível, mas eu quero que tu entenda que tu não vai sair, por exemplo, dos 10 mil de faturamento para os 10 milhões de um mês para o outro. Isso não vai acontecer. Tu vai em degraus, tu vai subir. Se a gente pudesse colocar em caixinhas, tu vai pular da caixinha 1 para a caixinha 2, depois para a caixinha 3, ou então tu vai subir o primeiro degrau, depois o segundo degrau. E na verdade, quando eu falo para tu se comparar com o teu ambiente, é exatamente nesse ponto. Por quê? Se hoje tu fatura 10 mil, tu precisa olhar para as pessoas que faturam 15, entender o que elas fazem e poder trazer esses hábitos para ti. Tu não vai olhar para uma pessoa que fatura 150, para uma pessoa que fatura 200 milhões no ano. Tu vai olhar para pessoas que faturam um degrau a mais que o teu, que estão no teu ambiente. E quando eu falo ambiente, não é um ambiente físico, mas o ambiente digital também importa muito. Hoje em dia a gente sabe que a gente vive muito em rede social e isso vai te impactar também. Então não adianta tu controlar o teu ambiente físico, ou seja, com pessoas que estão ao teu redor, e não controlar o teu ambiente digital, onde tu consome conteúdo todos os dias. E a partir do momento que tu subir do degrau 1 para o degrau 2, o teu ambiente ele começa a mudar. As pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que estão no digital, são pessoas que não faturam mais 15, 20 mil, já são pessoas que faturam 40, 50, 60. Então a tua mentalidade ela começa a evoluir em conjunto com isso. E aqui é onde eu falo que a comparação ela deve existir nesses momentos. Quebra esse espaço de comparação entre 10 e 100 e começa a se comparar com 1 e 2. A tua frustração nesse espaço vai ser muito menor, porque a distância para chegar naquele número, ela de fato também é muito menor. Então a pessoa ela tá muitas vezes, entre aspas, né, a um passo à tua frente, a meio passo à tua frente. E a evolução, ela vem assim, ela vem desse jeito. Tu não vai dar 5 passos, tu vai dar um passo. E depois tu vai dar o segundo, e depois o terceiro, até chegar no quinto. E no começo do vídeo eu te falei que eu te entregaria uma pílula que faria com que tu resolvesse 90% da tua comparação, certo? Certo. É nesse exato momento do vídeo que eu vou te passar essa pílula que funcionou pra mim, tá? Vem funcionando agora, não sei se é algo que vai se manter eternamente, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada
estrategicamente em momentos para que tu reduza essa comparação e aumente o teu foco em fazer de fato o que tem que ser feito. Eu já te expliquei anteriormente que grande parte da nossa comparação ela vem do digital, ou seja, das redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, até o YouTube de certa forma, dependendo do conteúdo que tu consome, ele serve como uma forma de comparação também. Então se eu sei que a minha comparação ela vem do digital, eu vou cortar o mal pela raiz. Eu decidi estrategicamente sair do digital por um bom tempo, por algumas semanas, alguns meses. No meu caso, eu já estou sem Instagram há mais de 3 meses, 4 meses em média. E isso resolveu 98% de toda a minha comparação, porque eu vou trazer aqui um exemplo, eu já te trouxe em outro café, mas é um exemplo muito bom. Pensa que a comparação é como se fosse uma fogueira. Então o fogo está ali, e quando eu entro na rede social é como se eu pegasse um galão de gasolina e jogasse em cima da fogueira. Eu estou alimentando isso. A comparação automaticamente gera ansiedade. E essas duas fogueiras, que é a fogueira da comparação e a fogueira da ansiedade, na minha vida estavam muito altas. Elas estavam assim, pegando muito fogo. E o que eu fiz para reduzir toda essa fogueira, essas fogueiras, foi fazer o quê? Foi simplesmente tirar a gasolina, ou seja, eu tirei o combustível de tudo isso e eu deixei com que as fogueiras elas queimassem aquele combustível que elas tinham lá e automaticamente vai chegar um momento em que o fogo ele vai baixar porque não tem mais combustível, não tem mais o que eu me comparar, não tem mais a fonte de alimentação que estava conectada antes, que gerava tanto combustível para mim me comparar com outras pessoas, para mim ver realidades que de fato não eram reais e me comparar a elas. Então essa pílula foi o que resolveu o meu problema, e eu não estou falando que tu precisa sumir da internet de forma abrupta, até porque eu trabalho com a internet, eu vivo disso hoje, e é algo que tu tem que fazer de forma estratégica. Tu pode colocar de tempos em tempos, de uma forma pontual, então ficar 30 dias sem internet, ficar 60 dias sem internet, ou então 2 semanas, 15 dias. Coloca de forma estratégica e de fato tu não precisa sumir 100% da internet. Se tu quiser resolver a tua comparação quase 100%, obviamente tu vai ter que reduzir o teu tempo de tela a um nível muito alto. Mas o simples fato de tu desligar o volume e realmente diminuir o combustível dessas fogueiras vai fazer com que a tua comparação ela diminua. Então eu vou te dar até um bônus aqui. Outra coisa que eu fiz antes de sair do digital, que já me ajudou em certo ponto, que foi o quê? Eu seguia muitas pessoas no Instagram, então eu entrava no meu perfil, eu seguia 1.000, 1.500 pessoas. E a grande verdade é que tu nunca vai conseguir acompanhar a rotina de 1.000 pessoas. É humanamente impossível. Então eu fiz uma diminuição de forma gradual. Eu seguia 1.500, eu baixei para 1.300, depois eu fui para 1.000, depois eu fui para 900, até chegar a um ponto em que no meu Instagram eu seguia 20 pessoas. E eu vou ser bem sincero contigo, dessas 20 pessoas, eu não conseguia acompanhar a rotina delas todas. Entende o que eu quero te falar? É como se eu tirasse todo o combustível para minha comparação. Então ela acaba sendo, em grande parte, inexistente. Eu não vou te falar que tu vai simplesmente parar de se comparar, porque a grande verdade é que tu não vai parar de se comparar. O ser humano, isso é um problema do ser humano como um todo. Tu vai chegar amanhã, depois de amanhã, vai ver um Reels, vai ver uns Stories, vai ver uma foto e vai se comparar. Só que o jogo aqui não é eliminar 100%, mas sim diminuir o máximo que tu pode todo esse combustível, esse sentimento de peso. Quando tu elimina esse combustível, tu consegue ter mais tempo para focar no que precisa ser feito. Então, no meu caso em específico, o fato de eu não ter mais combustível fez com que eu não me comparasse mais. Automaticamente, eu me torno uma pessoa muito menos ansiosa e consigo focar muito mais no meu trabalho. Ou seja, eu rendo muito mais no meu trabalho, eu consigo entregar muito mais as minhas metas. Eu consigo desenvolver os meus roteiros ou os meus vídeos, ou então uma estratégia comercial para um cliente de uma forma muito mais clara e objetiva. Tu não precisa de toda essa informação, tu não precisa seguir tantas pessoas, tu não precisa consumir tanto conteúdo para ser criativo. Tu não precisa consumir tantos vídeos, tantas fotos, tantos stories para poder estar atualizado. Quanto menos combustível tu colocar na tua vida, mais coisas tu vai conseguir produzir de fato. Fazer isso na minha vida
Mudou muita coisa. E eu tenho certeza que se tu fizer isso do jeito certo, vai te ajudar também. Então, pra gente finalizar o nosso cafezinho aqui, hoje eu quero colocar um desafio aí. Eu sei que provavelmente tu tem rede social, não mora numa caverna, e eu vou te colocar um desafio de 7 dias. O desafio que eu te coloco nesse vídeo aqui é desinstalar o teu Instagram e o teu TikTok por 7 dias. Então tu vai deixar de consumir stories, feed, reels por 7 dias. E depois desses 7 dias eu quero que tu salve esse vídeo aqui e tu venha aqui nos comentários e coloque aqui embaixo como que foi a experiência. Se foi como tu imaginava, se não foi, se tu viu o quanto tu estava viciado nessas ferramentas, se a tua comparação ela diminuiu também, porque eu já fiz isso e eu tenho, para mim resolveu muito. Eu quero entender de ti também. Então, desafio proposto aí, isso aí é só para os fortes, só para quem realmente quer parar de se comparar. E eu te garanto que vai te ajudar, fechou? Então eu quero te agradecer por me acompanhar nesse cafezinho aqui. Se tu quer assistir mais conteúdos como esse, de reflexão, conteúdo, conhecimento, desenvolvimento pessoal, entra no canal aí, tem mais outros cafés, outros vídeos que tu pode analisar. E eu te espero no nosso próximo cafezinho. Fechou? Obrigado e até o próximo.